graça e a paz. Vamos dar continuidade das sete cartas das 7 igrejas do Apocalipse. Hoje falaremos sobre a igreja de Filadélfia, mas antes vamos falar um pouco sobre a cidade de Filadélfia. A cidade de Filadélfia foi fundada em 189 a.C. pelo rei Eumênides. A cidade tinha uma localização estratégica, ficava entre 3 países, a Frígia, a Lídia e a Mísia, o que facilitava o comércio entre esses países. A cidade foi construída num vale entre a cidade de Pérgamo e a cidade de Laodiceia. O rei Eumênides II batizou essa cidade com o nome de Filadélfia em homenagem ao seu irmão Átalo II. O nome Filadélfia significa amor fraternal. Em 17 d.C., a cidade foi destruída por um terremoto e reconstruída pelo imperador romano Tibério e passou a se chamar Neo-Cesareia durante algum tempo. Sob o reinado de Vespasiano, a cidade passou a se chamar Flávia, que era o nome de sua esposa. Mas o dado mais relevante sobre a cidade veio pelo reinado de Caracalla. Caracalla, ele criou um edito de Caracalla, o que permitia que os cristãos tinham livre acesso ao império, mas isso levou também à perseguição dos cristãos pelos romanos. E esse edito de Caracalla obrigava os cristãos a cultuar deuses pagãos e também ao imperador. Filadélfia era uma cidade próspera, foi conhecida como Porta do Oriente e também como Pequena Atenas, por causa dos seus festivais e templos de adoração a outros deuses. A igreja de Filadélfia era a igreja mais nova de todas as outras 7 igrejas. Ela representa a igreja missionária dos últimos dias, a igreja fiel, amorosa, a que não se deixou de amar a Deus independente das dificuldades que estavam enfrentando. A igreja de Filadélfia, juntamente com Esmirna, foi a única 2 igrejas que não receberam críticas da parte de Jesus, receberam apenas elogios. Vamos ver o que o texto diz sobre ela. Em Apocalipse 3:7 diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. A palavra verdadeiro, aqui no texto, ela tem 2 significados. No contexto grego, a palavra significa que é real. No contexto hebraico, ela significa fiel e confiável. Isso nos dá a entender que Jesus pode estar querendo dizer que ele é fiel e confiável, independente daquilo que a igreja estaria passando. Ela poderia confiar em Jesus, que ele não abandonaria. Jesus também diz que tem a chave de Davi. No Antigo Testamento, Eliaquim recebeu a chave do reino para administrar as coisas do rei. Jesus falou aqui aos cristãos que ele é o único que tem a chave do reino de Deus, e não há outro meio de entrar no reino de Deus senão por Cristo. Ele é o único que tem o poder de abrir o reino de Deus para nós cristãos e para todos os homens do mundo. Temos a certeza quando ele diz: o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Vemos tantas pessoas tentando abrir portas que o próprio Jesus já fechou. Até quando vamos ficar buscando coisas que não é para nós, portas que Jesus já não abriu para nós? Temos que colocar nossas forças, nossas orações nas portas que ele abriu, porque mesmo que elas pareçam em algum momento não agradável, mas se ele colocou você ali, é porque ele tem propósito na sua vida naquele lugar, e você vai ser feliz, porque ele é fiel para cumprir a palavra dele. Em Apocalipse 3:8 diz assim: conheço as suas obras, eis que coloco diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou a minha fé. Jesus disse: eu conheço as suas obras. Não sabemos, na realidade, que obras seriam essas, mas com certeza eram obras boas, porque eles receberam elogios. A igreja
de Filadélfia, mesmo sendo pequena, com pouco poder, com praticamente sem influência nenhuma, ela pregou a palavra do Senhor através das obras. Ela se manteve grande no amor e na fidelidade. Não precisamos ser grandes, nem ter poder ou influência para falarmos do amor de Deus. Precisamos ser fiel e ter fé e cumprir a obra que Ele colocou em nossos corações, para que possamos receber o reino que Ele tem para nos dar. E Ele diz: eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Essa porta nos dá a ideia de que Cristo colocou diante da igreja, não só a igreja de Filadélfia, mas todas as igrejas de hoje. Ele colocou a grande oportunidade de difundir o seu Evangelho, de falar de Deus, através de palavras, através de gestos, através de amor, levando refrigério para aqueles que necessitam, falando de Deus para aqueles que ainda não o conhecem verdadeiramente. Essa é a obra que o Senhor quer que nós façamos. A igreja de Filadélfia, mesmo sendo fraca diante do povo, mesmo não sendo grande e passando por grandes dificuldades, ela guardou os ensinamentos de Jesus com zelo. É necessário também que guardamos o ensinamento de Jesus em nossas vidas e praticamos as obras deles em meio àqueles que necessitam. Em Apocalipse 3:9 diz assim: veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus, mas não são, e são mentirosos. Farei que prostem aos seus pés e conheçam que amei você. A igreja de Filadélfia ela não estava sendo perseguida apenas pelos romanos, mas ela também era perseguida por aqueles judeus que não estavam crendo em Cristo. Mas Jesus pegou e falou que Ele revelaria a eles que eles teriam que se ajoelhar. Jesus não revela claramente o que irá fazer com aqueles que o negam, mas eu creio que aqueles que verdadeiramente negam a Jesus, esses receberão o dano da segunda morte. E ele fala no texto aqui aos judeus, mas eu creio que cabe a todo aquele que nega o nome de Jesus aqui nessa terra, porque ele mesmo disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Então eu creio que aqueles que negarem a Cristo, esses receberão esse dano dessa morte. Em Apocalipse 3:10 diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, também guardei na hora da provação, que está por vir no mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Nesse versículo temos a garantia de que, se permanecermos fiel a Deus, Ele nos guardará da grande tribulação, que vem citando em Mateus 24, versículo 21. O texto não está se referindo às tribulações do dia a dia, mas à grande tribulação que vem na perseguição pelo anticristo, que está em Apocalipse 13, versículos 7 e 8. Pois Paulo escreveu que nas tribulações devemos glorificar a Deus, pois a glória em nós que será revelada não se compara às aflições dos dia a dia. Aí também ele diz que muitos odiariam os discípulos deles e seriam mortos, que não se perderia um fio de cabelo de sua cabeça, como está em Lucas 21, versículo 18. Em Apocalipse 3:11, ele escreve: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa da vida. Jesus disse que viria sem demora, mas existe já 2000 anos que João escreveu esse texto, ele ainda não veio. Eu creio porque Deus ainda não completou o seu plano de salvação. Então ainda dá tempo de você aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador, porque não há salvação longe de Cristo. Então você ainda está debaixo da proteção de Cristo, você ainda pode vir para os seus caminhos. Ele disse: aquele que já crê em Cristo, esse deve conservar o que tem, para que ninguém tome a coroa da vida. Mesmo que estamos enfrentando tribulação, perseguição, jamais devemos perder a nossa fé em Cristo Jesus, porque isso Ele não garante que Ele nos dará a coroa da vida se permanecermos fiel a Ele, se fizermos a sua vontade. Em Apocalipse 3, versículo 12 e 13 diz assim:
farei do vencedor uma coluna no santuário de meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus. E também escrevi no meu nome nele. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesse versículo temos a promessa de que o vencedor, ele será coluna no santuário de Deus. Esse termo é simbólico, pois em Apocalipse 21, versículo 22, fala que o próprio Deus é o templo, mas que jamais sairemos dele. Então temos a certeza que estaremos com o Senhor, junto com Ele. E Ele também diz que Ele escreverá o nome dEle nas pessoas. Isso também é simbólico, porque no Antigo Testamento o nome de Deus era colocado sobre Israel, como está em Números 6, versículo 27. E no Novo Testamento somos marcados pelo Espírito Santo, em Éfeso 1,14, o que nos dá a certeza de que também temos o nome de Cristo escrito em nós, pelo Espírito Santo, que é a marca que Ele nos deixou. O mais interessante nesse texto é que ele diz que o Espírito diz todas as igrejas, mas o ouvir e obedecer é de cada um. Todos ouvem a voz de Deus, mas cabe a cada um de nós ter discernimento e sabedoria e praticar o Evangelho que Ele nos ensina. A comunhão da igreja é muito importante, mas a salvação ela é individual, é você e Cristo no seu íntimo. Então ele fala para todas as igrejas, mas aquilo que você tem no íntimo com Cristo, é isso que vai te salvar, é isso que vai te levar para o reino. A igreja de Filadélfia, ela representa a igreja que ama o Senhor acima de tudo. Você está disposto a amar a Deus acima de tudo? Fica essa pergunta. Um amém e até breve. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos fazer esse vídeo chegar àqueles que necessitam ouvir a palavra de Deus. A paz. Amém.